40 anos de TI para responder essa pergunta. Primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês, né? Como eu já coloquei, eu já ouvi essa história antes, tá? Tivemos lá, o COBOL ia morrer, a terceira geração de linguagens, né? Iriam substituir o COBOL e o restante que a gente tinha, a quarta geração, e agora estamos vivendo a quinta geração, entre aspas, né? Não ainda foi denotada como geração, mas é a quinta geração onde as ferramentas de low code, ou seja, de baixo nível de codificação, ou de no code, ou nenhum nível de codificação, estão assumindo um papel de protagonista dentro da nossa profissão de desenvolvedor de software, tá? Cada década trouxe uma revolução definitiva, né? Onde era vai acabar, não vai acabar. E hoje a pergunta que eu pretendo responder aqui é se a IA realmente vai nos substituir. Aqui é um pequeno resgate da história. Lá em 80, a partir de 49, eu não era vivo ainda, mas de 49 em diante, quando surgiu a linguagem Assembler lá ainda, 49, 50, salvo engano, eram as linguagens de segunda geração, onde realmente a gente tinha, como está colocado nesse material aqui, sim, só lembrando, esse material, possivelmente a equipe aqui de retaguarda vai passar para vocês esse PDF do grupo que vocês estão participando, tá? Lembrando o nosso sorteio de um curso aqui da Treina Recife, tá bom? Ao longo dessa live. Então, tínhamos lá a linguagem de segunda geração, onde era o Assembler. O Assembler era uma linguagem perigosa, você podia queimar uma placa-mãe de um determinado computador, tá? O C também, quando surgiu, era uma linguagem perigosa também, onde a gente coloca aqui, ó, cada instrução era uma conversa íntima com a máquina, tá? Então tem que ter esse cuidado com essa interação. Então exigia muito da habilidade do desenvolvedor em fazer ou não. Passamos depois para as linguagens de terceira geração, como C++, Python, Java. E aí, aproximadamente, as linguagens de máquina aproximando mais a linguagem de máquina para a linguagem humana, ou seja, ele codificava coisas em uma sequência lógica. A maioria dos programas eram estruturados, né? Tinha início, meio e fim, tudo numa linha reta só, não existia orientação a objeto na época. E aí chegaram a geração de quarta geração, que aí por volta de 90 a 95, na próxima slide eu acho que tem um histórico dessas linguagens, tá? Onde a gente começou a introduzir aí um pouco do que a gente chama de RAD, né? Eram ferramentas como o Delphi, que a gente simplesmente arrastava componentes das partes visuais e o código por trás era montado. Então já começava aí a geração de código automático a partir do arrastar e colar componentes lá para o nosso programa, tá? E aí com isso a gente começou, a época também, viu, ó, a profissão de programador vai acabar. Então, esse arrastar e colar, qualquer pessoa iria conseguir, na realidade, fazer isso. Então, eu vivi isso, a gente viu que isso não foi verdade. Muito pelo contrário, a gente precisou ter mais pessoas com competência para conseguir conversar com essas, como fazer, o que fazer, conversar com essas tecnologias, tá? E recentemente, a partir de 2020, né, 2021, surgiram aí então chamada linguagem de quinta geração, né, que é a revolução aí da inteligência artificial. Linguagem onde conversamos com a máquina em português e ela faz o código sozinho. Então isso realmente é algo inusitado ao longo das épocas, mas tínhamos lá em 95, em 80, tínhamos ferramenta também, como eu já comentei aqui, o Delphi, você arrastava um botãozinho por trás, ele tinha toda a codificação pronta para você, tá? Tirando aquele trabalho manual do programador, construir tudo do zero. Nesse slide aí a gente traz um pouco do resgate da história das linguagens de programação, tá? Desde as pioneiras, o Assembler, Fortran e COBOL. Eu comecei minha carreira profissional lá em Fortran, lá por volta de 87, 88, Fortran e COBOL. Depois veio a era de programação estruturada, onde surgiram lá o Pascal, o C e o SQL, a linguagem de acesso ao banco de dados, tudo ainda de forma eu codificando para a máquina, eu desenvolvedor codificando para a máquina. E aí depois veio a revolução da orientação a objeto
E a web, né? Surgiu aí em 95, onde lá surgiu o Java, JavaScript, o Python e toda a parte de C++. Então, nesse momento, começou a mudar um pouco a tecnologia com o advento da internet. Ou seja, a gente não construía mais programas para máquinas restritas, né? Para desktops restritos, para ambiente restrito, e sim desenvolvimento para a web. E aí começou a ter algumas tecnologias dessas que começaram a facilitar o desenvolvimento também. Mais uma vez, veio aí a máxima dizendo, ó, a profissão de programador vai acabar. Eu passei por ela e continuei programando na minha vida aí, tá? E agora, recentemente, a partir dos anos 2000, né, finalzinho de 2000, 2020 aqui, a gente tem linguagens surgindo, como o C#, surgiu lá em 2000, né? Recentemente tem a Swift, que seria uma linguagem que a Apple, né, desenvolveu para aplicativos de iOS e algumas outras aqui colocadas. Só que a grande pergunta aí que a gente tem que responder para vocês é diante dessa reflexão que eu trago para vocês, seja do cemitério ao Olímpio. Eu desenvolvi em COBOL lá em 90, 90 e pouquinho, surgiu à época uma plataforma chamada Global, né? E essa plataforma a gente desenhava fluxos e ela automaticamente gerava código em COBOL. Ainda nessa época, um pouquinho mais à frente, surgiu também o Mirror, né? Mirror fazia toda a codificação, quem é da época vai lembrar, né? Quem era dessa época aí que programava. O Mirror era uma linguagem que programava, que gerava códigos em Clipper, uma linguagem também que já saiu de linha, onde eu apontava o Clipper, o Mirror para as bases de dados, para os arquivos DBF, e ele automaticamente gerava as telas de inclusão, alteração e exclusão, do modo dele lá, tá? Essa geração, à época, tanto do Global quanto do Mirror, era uma linguagem não muito clara, né? A gente sofria um bocadinho para tentar entender como é que ele desenhava aquelas aplicações. Tinha a grande preocupação de quando você mexia em alguma linha de lá, o Mirror ou o Global não conseguia mais continuar lhe ajudando. Então, você teria que, de alguma forma, entender aquele código e, muitas vezes, gerava muito mais trabalho do que escrever do zero. E aí teve, mais à frente, um pouco o Oracle Forms, onde a ideia era produção de relatórios, formulários e tal. Isso tudo era automático. Eu apontava essa ferramenta para a base de dados e ela montava para mim relatórios, só customizava as colunas e tal. Depois, uma evolução maior e mais recente, MakerAll, né? Que é uma empresa até de Salvador, e o OutSystem, que é uma empresa portuguesa, né? Surgiu as linguagens low-code, que geram, você arrastando botões, gera código Java ou C# por trás. Tá? Na época o MakerAll, ele gerava código em Java, OutSystem, por um momento ele gerou em código Java, mas ele nativamente gera código em C#, que é uma linguagem da Microsoft. Mas mesmo assim, você fica, essa OutSystem mais recente, você acaba ficando um pouco, entre aspas, refém dessas tecnologias. Ou seja, se esse aplicativo gerou uma aplicação, se você mexer em alguma linha dessa aplicação, fizer algum pequeno ajuste para o manual, sem ser por dentro da ferramenta, ele não reconhece mais seu código. Então, e o código geralmente não é um código que a gente chama de código limpo, tá? É um código realmente que tem algumas nuances, até que quem está saindo, por exemplo, quem faz os cursos aqui da Treina Recife, lá na parte de orientação a objeto, nota a dificuldade de entender um código gerado em COBOL ou C#, construído por uma dessas tecnologias, né? E aí, recentemente, tivemos aí, a partir dos anos 2000, 2020, 2021, 22, 23, a gente teve aí surgimento, e agora, recentemente, 24, 25, o Logo, né? O Cloud, são plataformas que você conversa com elas e ela gera teu código. Por exemplo, eu tenho lá uma planilha Excel, eu tenho lá um arquivo CSV, com dados da minha empresa lá, com dados financeiros. Aí eu digo, Logo, pega essa planilha e gera um dashboard para mim. Ele, gera para mim um dashboard bonitinho. Mas se você for verificar como é que ele gerou isso, você não consegue. Você tem que estar sempre dependendo dessa ferramenta. Ou seja, às vezes uma nuance, um pequeno detalhe que o seu gestor precisa, você não consegue fazer, tá? Ou você vai ter muito trabalho redesenhando os prompts para poder essa ferramenta se ajustar.
E o Cloud aqui é uma ferramenta que hoje em dia está bastante utilizada por alguns desenvolvedores que entendem que a IA vai substituí-los, ou seja, isso aí não considero como desenvolvedores, considero como escritores de códigos, são pessoas que passam o dia escrevendo codificação de CRUD, de programas para incluir, alterar, excluir, consultar e imprimir relatório, tá? Então, quem hoje perde tempo com isso, realmente não vai ter futuro garantido. A gente precisa que esse pessoal entenda que a IA veio para nos ajudar. A gente tem que entender que para surfar nesse tsunami, né, nessa onda que está colocada pela IA. E aqui, ó, o padrão histórico, muitas prometiam nesse padrão aqui, muitas dessas tecnologias, né, prometiam que não precisaríamos mais codificar. Eu vivi essas épocas aí, tá? O que aconteceu? A complexidade aumentou, como eu falei aqui, tá? Você não conseguia entender bem aquele código. E precisamos de mais programadores para gerenciar essas ferramentas, ou seja, não resolveu, não extinguiu, pelo contrário, cada vez mais a tecnologia vem precisando mais de desenvolvedores com competência, tá? Entendendo um pouquinho a IA, né? Antes de temer celebrar a IA, nós precisamos de entender o que ela é e o que é que ela não é, né? A gente tem dois tipos de IA. A IA preditiva e a IA generativa, né? A preditiva é aquela, inclusive a gente aborda ela muito no nosso curso lá de formação completa do zero ao cientista de dados, né? Onde aqui é uma IA que você aprende a ensinar a máquina ensinar a máquina como ela aprender, né? Ou seja, focando em base de dados gigantescas, né? Lembrar que para ter uma IA preditiva com sucesso, você precisa pelo menos ter 2 anos de base acumuladas aí para poder ter um resultado, para que ela consiga prever alguma coisa. Como está colocado aqui, ó, olha o passado para prever o futuro. É como se eu tivesse com o retrovisor olhando para trás. Nossa formação completa aqui do zero ao cientista de dados, né? A gente foca nesse tipo da IA aqui. Um exemplo aqui, por exemplo, que essa IA preditiva pode responder? Qual a chance desse cliente cancelar o contrato nos próximos 30 dias? Então, toda essa parte de score do cliente, né, de diagnóstico e tal, a IA pode fazer para a gente sem que a gente precise codificar uma linha. Ou seja, ela consegue, a partir de bases históricas, predizer, seria fazer a predição do que vai ocorrer com aquele cliente que está ali colocado. Tá? Essa é a abordagem preditiva e tem a abordagem generativa, né? Que a gente está ouvindo muito falar aí de LLM, né? A parte de IA generativa, que cria algo novo baseado em padrões aprendidos, ou seja, ela aprende de acordo com o conjunto de bibliotecas que ela tem lá, de arquivos e tal, e gera algum conteúdo, seja ele em texto, código ou imagem. Por exemplo, eu posso pedir a IA, seja ela o ChatGPT, seja ela o Gemini, seja ela o Copilot, seja ela o Logo, seja ela o Gama, né? O Gama AI, né? Eu posso pedir para ela, escreve para mim um poema sobre o mar. Ou posso pedir para ela, gere um código Python para processar um arquivo .csv. Então veja, se eu precisar hoje do zero, pegar um Visual Studio Code aí, codificando em Python, escrever do zero um arquivo em Python para ler um CSV, um arquivo CSV, eu tenho que dominar algumas bibliotecas como o NumPy, como o Pandas, que são abordadas no nosso curso aqui de ciência de dados, e aí vou passar aí pelo menos um dia ou 2 para gerar esse programa, uma coisa que a IA vai fazer isso para mim em 10 segundos, é uma coisa mais comum, né? Que a gente tem aí alguns termos que a gente vai tentar desmistificar com vocês aqui. Então, escrever um poema sobre o mar ou gerar um código Python, ela vai fazer isso aí tranquilamente para a gente, tá? E vai funcionar. Essa categoria que estamos discutindo hoje é simultaneamente poderosa e perigosa. E você já deve ter ouvido que a IA, de vez em quando, ela alucina. A IA nunca vai lhe dizer não. Ela vai sempre trazer uma resposta para você. E aí, nesse caso, a gente traz, como é que a IA realmente responde, né? A IA não pensa como um humano, tá? Ela calcula qual a palavra que vai vir
posterior àquela que ela acabou de encontrar. Então, ela tenta remontar em cima de bilhões de exemplos que ela tem lá. Por exemplo, é uma matemática sofisticada, travestida de inteligência. Ela consegue resolver isso para a gente. Porém, qual é o ponto crítico disso? Ela nunca deixa de responder. Então, se eu perguntar qualquer coisa à IA, ela vai lhe responder. Tá? Mas, porém, ela pode responder e, em algum momento, ela alucinar, ou seja, ela informar coisa que não tem nada a ver com o contexto que você está perguntando. Por exemplo, se não souber, se ela não souber, ela inventa uma resposta plausível para completar o padrão probabilístico. Então, imagine você num sistema que você tem uma certa complexidade dentro dos engenhos do sistema, lá construído em Java, que seria a tecnologia que a gente aborda aqui nos nossos cursos do zero ao full stack, né, formação completa, desde lógica de programação, passando por SQL, passando por Java, por Spring Boot, orientação a objeto, e por final a parte de front-end e a parte de React, ou seja, produzindo o produto como um todo, em nossas formações aqui do zero ao full stack. Pode ser que em algum momento desse ela alucine, você entende, se você compreender o que ela está gerando, você entenda que aquilo está correto, vai produzir, vai concluir o teu código, vai entregar ao teu cliente e não vai atender a expectativa, ou simplesmente na área de teste vai ser rejeitado pelo pessoal da qualidade, tá? Por isso que ele coloca no final aqui, isso explica as alucinações da IA, né? Ela não sabe que está mentindo, tá? Ela simplesmente lhe responde. Então isso é bastante perigoso. E qual seria o calcanhar de Aquiles da IA? Hoje em dia, o desenvolvedor mudou um pouco a sua característica. Aquele cara que só digita código vai morrer, vai deixar de existir. O digitador de código, tá? Aquele cara que pensa negócio, aquele cara que sabe chegar no cliente, sabe interpretar, levantar os requisitos, montar um diagrama de um fluxo lógico da solução, referenciar lá os requisitos funcionais e não funcionais e começar a implementar cada um desses requisitos, ele consegue ter uma melhor habilidade do que a própria IA, porque a IA, na hora que ela se depara com a ambiguidade humana, ela decide por probabilidade. O maior inimigo da automação não é a sua complexidade técnica, né? É a ambiguidade da comunicação humana. Um exemplo que eu trago para vocês, que eu sempre utilizo em minhas aulas, tá? Imagine você o caso do João aí, tá? A frase que o João vai receber é o seguinte: João, vá ao mercado e traga 6 ovos. Se tiver suco, traga 2. Lembrar que durante a live vamos sortear um curso aqui da Trader Recife, tá? Dependendo da quantidade de pessoas que estejam assistindo essa live, chame seu amigo, chame seu colega aí, a gente vai sortear 2 cursos aqui, possivelmente de lógica de programação com Python ou de SQL, para vocês aqui ao longo da nossa live, tá? Para se inscrever, entre no grupo. O link está na link da bio também, que você pode escrever nesse grupo, que é para poder participar do sorteio, tá bom? Então veja, a frase é: João, vá ao mercado e traga 6 ovos. Se tiver suco, traga 2. Na reflexão humana, na interpretação humana, o resultado seria: o João vai trazer 6 ovos e 2 sucos. Beleza? Porque ele vai pensar, vai questionar, vai tentar resolver essa situação. Ele pensa, ele raciocina, ele não age por probabilidade. Ele tenta compreender o contexto. João inferiu que 2 refere-se a um novo item mencionado, seria o suco, né? E não simplesmente original aos ovos. Isso na análise humana. Na análise de interpretação lógica, feita por máquina, ela é probabilística, ela é se isso ocorre, se isso não ocorre, se isso ocorre, faça isso, se não ocorre, faça aquilo outro, né? A máquina processa literalmente a estrutura condicional. Qual vai ser o resultado? Depois vocês testem aí. Coloquem numa qualquer IA de vocês aí e prepare um programa em Python, em Java, em qualquer coisa, que resolva esse problema. Tá? João, vá ao mercado e traga 6 ovos. Se tiver suco, traga 2. Como é que eu posso implementar isso de uma forma codificada? Nesse caso aqui, o resultado, ela vai trazer 2 ovos, porque ele não vai, ele está olhando apenas, se tem suco, então, quantidade de ovos igual a 2.
A palavra 2 modifica o objeto da primeira fase. Então, aquela ideia que o humano vai trazer 6 ovos e 2 sucos, modifica aqui na hora que ele está simplesmente trazendo 2 ovos ao final. Então, veja que esse termo de ambiguidade, ele é algo crítico na utilização da IA. E vocês têm que ter muito cuidado com isso. E aí a gente tem agora uma coisa que eu sempre costumo falar para os meus alunos, e aqui a orientação dos nossos professores aqui da Treina, a gente tem aqui o processo de desenvolvimento de software. Onde é que eu posso usar a IA nesse processo como um todo? Tá? O processo começa por ter domínio sobre o assunto. Eu preciso que o desenvolvedor, em conversa com o seu cliente, interprete o problema, conheça o problema dele. Então tem a primeira parte, que é ter domínio sobre o assunto. Aqui o humano é indispensável. Não existe IA, pelo menos até hoje, pelo que eu conheço, que ela simplesmente observe o ambiente de uma empresa e gere lá uma solução para um determinado problema que a empresa tenha, tá? Então, continuará existindo o papel do arquiteto de software, que vai conhecer o problema, identificar. Então, toda a parte de domínio sobre o assunto é 100% humano. Isso é uma avaliação minha, tá? A partir desse ter domínio sobre o assunto, ter conhecimento sobre isso, né? Conhecer as dores do cliente, né? E não entende, de repente, a IA não consegue entender, por exemplo, o contexto político, né? Alguma coisa que tenha ocorrendo aqui na organização, se não for realmente devidamente escrito. Segundo passo é reservar as ferramentas e a arquitetura, tá? Nesse caso, eu vou decidir, o humano decide se o projeto vai ser monolítico, ou o projeto vai ser para microserviços, ou ele vai ser com SQL ou NoSQL, né? Não apenas SQL, se ele vai estar armazenado numa nuvem. Então, são requisitos e são decisões que a IA pode até te auxiliar a tomar a decisão, mas você não consegue dizer, olha, IA, olha para a minha empresa e monta um sistema para gerenciar minhas vendas, ponto. Isso não entendo que isso um dia vá ocorrer. Espero estar vivo para constatar isso que eu estou dizendo aqui. Depois, elaborar um fluxo de execução. E aí eu já posso utilizar como ferramenta auxiliar a IA, humano mais a IA. A IA pode sugerir fluxos, tipo de falhas lógicas, a IA pode fazer todo esse processo para você, e aí acelera o teu processo de desenvolvimento, tá bom? E aí, o quarto passo, traduzir o fluxo para uma linguagem. Aqui a IA brilha. A IA aqui ela faz com um contexto bem colocado, com a codificação, com o fluxo, com aquilo que você captou com o seu cliente lá, colocado de uma forma bastante ali clara e objetiva, e vai construir teu código bonitinho, e você não vai perder tempo lá, perdendo tempo escrevendo linha a linha. Você vai pegar aquele código completo e vai ter que ter, obviamente, competência, e aí essa competência você adquire com cursos, como daqui da Treina Recife, né? Dependendo da linguagem. E aqui ela brilha porque ela é a melhor tradutora do mundo, tá? Aí você diz, pega esse código em Python, traduz para Java. Vai traduzir, vai funcionar. E se não funcionar, você vai dizer, olha, corrige isso aqui que deu um errozinho, ela vai lá e corrige novamente. Eu estou falando de Gemini, estou falando de ChatGPT, do Copilot, do Cloud, né? Das ferramentas que atualmente estão à nossa disposição aqui. E, por fim, testar o programa. Teste de programa. A gente, obviamente, a IA ela vai conseguir montar um trabalho grande que nós, desenvolvedores, temos de produzir um caso de teste. Ou seja, isso dá um trabalho hercúleo. Você dizer, cliente, imagina uma tela de cadastramento de cliente, que tem lá o CPF, o nome e o endereço, e você, o cliente vai informar números para o CPF vai estar com os pontinhos de edição, ele tem que existir na base. Eu vou dizendo isso no papel, tá? Escrevendo isso ponto a ponto, e a IA pode pegar a tua telinha e gerar esse caso de teste para você. Você vai apenas executar e, principalmente, o seu papel agora vai ser de mais intelectual do que braçal. Vai ser justamente gera caso de teste e você vai simplesmente garantir a qualidade desses testes, tá? Se aquilo realmente está funcionando como deveria. E aí a gente tem, na minha avaliação, e eu acho na avaliação da experiência que eu trago para vocês aí, onde eu não devo usar a IA pura e simples, tá?
Primeiro, núcleos críticos de segurança, controle de tráfego aéreo, por exemplo. Existe um sistema chamado Amadeus, que eu acho que eu comento no slide posterior, que ele controla todas as rotas aéreas do mundo. O sistema existe há um bom tempo, salvo engano, ele é construído em COBOL. E quem seria o irresponsável de pedir para uma IA, por exemplo, contar a historinha do sistema Amadeus, que são com milhares e milhares de linhas de código lá, fazer uma alteração? Isso podia ocasionar um acidente aéreo gravíssimo em nível mundial, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, sistema de gerenciamento de marca-passos. Tá? Ninguém vai entregar isso a um IA. Sistema de gerenciamento de freios ABS. Aqueles alertas que os carros atuais têm, ao se deparar com um obstáculo à frente, ele avisa você, freio, freio, freio. Se você não frear, ele freia teu carro. Então, isso tem, uma parte dela foi feita com IA, mas a inteligência que está ali alocada e os cuidados ali alocados foram revisados e implementados por seres humanos, tá? Que precisam conhecer de linguagem de programação para poder implementar os seus requisitos lá dentro, tá? Não pode ser confiado a IA sem uma revisão humana exaustiva, dessa parte de sistemas críticos de segurança. Sistema legados críticos, como eu falei agora há pouco, né? O Amadeus, que é um sistema de reservas aéreas global, ou o SWIFT, né? Que é um sistema de transações bancárias. Ninguém vai pedir para um IA, por exemplo, pegar os arquivos de um programa em COBOL, do banco como Bradesco, como Itaú, como aqui da Prefeitura do Recife, são programas que têm ainda sistemas em COBOL, por exemplo, e entregar para um IA para ela simplesmente fazer alterações. Ela vai fazer alterações, mas ela pode alucinar no meio. Então, terá que ter a competência de um desenvolvedor para que ela possa entender, não simplesmente olhar o código, compreender o que está sendo escrito. Então, por isso que os cursos da Treina Recife, eles focam na prática, tá? Eles focam realmente no fazer, no saber fazer. A gente tem uma metodologia aqui que a gente, desde o início do curso, a gente monitora os alunos para que ao final eles saiam com seu projeto completo, entendendo, podendo em algum momento utilizar a IA para auxiliar. Por exemplo, eu vou gerar um CRUD, uma parte de inclusão, alteração, exclusão e consulta. Por que eu vou digitar aquilo tudo? Eu preciso, talvez, compreender como aquilo é feito, faço uma vez, academicamente eu compreendo, entendo, e depois a IA pode me auxiliar em gerar aquilo rapidamente. Agora eu tenho que ter competência para entender aquilo que está lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, colocam aí no grupo para a gente poder responder ao longo da apresentação. Tá? Lembrando do sorteio do curso que faremos ao longo dessa live. Por fim, aqui, ó, decisões éticas ou de julgamento, aprovação de crédito, condicional de preços, diagnósticos médicos finais. Então, isso ninguém entrega, não deve ser entregue à IA. Tá? Você tem que ter uma supervisão muito forte do ser humano, mais uma vez ratificando que o ser humano, o desenvolvedor, aquele que está junto dos seus sistemas, não vão deixar de existir. Tá? Se aí, comentando um pouco mais sobre o sistema Amadeus, que eu comentei aqui, está no cenário real, o perigo da otimização autônoma. IA, resolve isso para mim aí, resolve esse problema de outro. De repente, o Amadeus, a IA ela pode dizer para mim, ó, imagina um sistema como o Amadeus aqui, com milhões de transações, né, globais. Se deixarmos a IA otimizar o código sozinha, ela pode simplesmente dizer, ó, eu deduzi aqui que rotas com menos de 10 passageiros devem ser deletadas, não devem existir mais. Então, muitos voos de cidades do mundo são voos curtos, né, com poucos passageiros, vão deixar de existir. Tá? Ou fazer alguma mexida em alguma rota que possa provocar acidentes aéreos. Então, é mais uma forma de você... O risco da alteração autônoma em sistemas legados, né, principalmente sistemas antigos e críticos, que vão sobreviver por muitos anos ainda aí, é catastrófico. Tá? A IA não entende o impacto humano, social e econômico de suas otimizações. Tá? Tem que ter sempre a supervisão do ser humano. Note que a gente está, ao longo dessa minha palestra, eu estou conduzindo que o desenvolvedor de código, ele vai ter que saber desenvolver um código do zero, e vai ter que conseguir desenvolver para poder compreender o que a IA está gerando para a gente. Tá? E poder interferir na hora certa. Tranquilo? Vamos lá. A IA como copiloto na prática, né? A IA vai substituir o programador
quem escreve código repetitivo, aquele programador que chega aqui, às vezes, alguns alunos da treina, que a gente passa uma lista de exercícios de 30 quesitos, 40 quesitos no curso de lógica de programação, um curso inicial aí de Java, da formação de full stack. Ele pega 3, 4 quesitos desses e manda a IA resolver. A IA vai lá e resolve. Aí eu chego para ele e pergunto, e aí, por que você fez isso? Digo, eu não sei não. Então veja, esse é o tipo de programador que vai deixar de existir. Esse cara que busca soluções facilitadas, pensando que a IA vai tentar desenvolver tudo isso sozinho. Não vai. Pelo menos até hoje, não vai. Pode ser até que com a evolução, mas na frente ela consiga dar algum passo. Mas o pensar do ser humano, o observar do ser humano, o compreender o ser humano, ela ainda não tem, nesse exato momento, estamos aqui em 25, né, final de dezembro de 25, desconheço ainda se ela tem essa capacidade. Notem lá que os aviões, há muitos anos, têm um piloto automático. Por que vão 2 pilotos lá na frente? Porque o avião precisa de um piloto. Aí o programa pode falhar em algum momento, ou ter algum momento lá que precisa a intervenção do ser humano. Então, é uma orientação que foi feita, foi programada, mas com a supervisão sempre do ser humano, mudando um pouco a visão do desenvolvedor, tá? De ser aquele construtor de código, aquele cara que pensa no código, que pensa, que interpreta, que entende o cliente, que escreve o código também. Para participar do sorteio, mande seu nome e sobrenome lá no grupo, tá? Nossa equipe de retaguarda aqui vai preparar o sorteio, que assim que tiver uma quantidade boa de pessoas inscritas lá dentro, a gente vai sortear o curso de lógica de programação com Python ou um curso de SQL, tá? São 2 cursos que a gente está oferecendo aqui decorrente dessa live. Serão sorteados ao longo da live. O importante é vocês preencherem, mandar no grupo lá o seu nome e sobrenome, para que nossa equipe consiga fazer esse sorteio daqui a pouco, tá bom? Então veja, onde é que a IA pode acelerar, né? Em casos concretos. Tem um termo hoje chamado boilerplate, né? O que é isso? São pequenas rotinas que são iguais a qualquer sistema, como, por exemplo, o setup de um servidor, rotas básicas de conexão com o banco de dados. Gera para mim um login para o banco de Postgre, faça a validação lá de alguma coisa, ela vai gerar isso para mim bonitinho. Eu vou dizer, eu quero em que linguagem? Eu quero em Python com Flash, que a gente tem também a formação aqui completa do desenvolvedor com Python com Flash. Eu quero em Java, é a programação completa que eu vou ter aqui para ele implementar para mim, Java com Spring Boot. Posso ter também ele em alguma outra linguagem que eu tenha habilidade no conhecer e no desenvolver, tá? Então, para isso a IA, 100%. Para elaborações de CRUDs e telas simples, IA 100%. Tu vai lá, precisar fazer de um sistema, tem a tela de cadastro de cliente. Tem lá CPF, nome, endereço, CEP, tal. Diz, desenhe para mim um HTML que tenha o CSS, a cor é azul, o fundo é azul, as letras são brancas. Você descreve, ela vai desenhar para você, tá? E vai, inclusive, já consumir rotas de inclusão, alteração, exclusão e consulta. Veja, ela vai construir para você. Lembrar que nessa construção, como é uma construção baseada em dados anteriores, em dados probabilísticos, tá? Ele pode fazer alguma coisa errada. E outra coisa, é um perigo também grande de você, em alguns sistemas que tem negócio, a parte crítica do negócio, de você estar mandando para uma IA, e a IA simplesmente ter isso como recurso público para difundir com outras pessoas, né? Ou seja, o teu negócio, na hora que tu utiliza um IA de forma irresponsável, né? Internamente, eu tenho um programa lá, seria o negócio daquele cliente funciona assim, assim, assado, e eu quero implementar essa rotina. De repente, tu pede para o IA fazer isso, então, e aquilo vai ficar no reservatório dela, no repositório dela de prover outras informações, tá? Então, esse boilerplate aqui, o CRUD, telas simples, né? Testes unitários. Para que eu vou sentar no birô, escrever, pega essa tela em HTML, pega esse programa e gere um teste unitário para mim.
ela vai gerar bonitinho na língua portuguesa, você vai mandar para o QA fazer os testes. Pode pedir a ela, inclusive, gera para mim um robô que vai corrigir vai tentar corrigir esses testes, mas lembrar, nunca, o ser humano vai estar sempre necessário estar na supervisão. Tá? A parte de documentação é algo que a gente não gosta de fazer. Eu sou desenvolvedor há mais de 40 anos aí, e é algo que eu vejo ao longo do tempo. Eu aprendi ao longo do tempo a documentar bem minhas aplicações, mas a maioria dos programadores hoje não gosta de documentar. Acabou seu código lá, entregou, tchau. Só que daqui a 2 anos, aquela empresa vai precisar manter aquele código, aquele sistema, e você não tem documentação alguma de como ele foi feito. Isso aí realmente é crítico, e mais na frente vai gerar um retrabalho para você. Então, a IA é muito boa para documentar, e a IA também é muito boa para fazer uma refatoração, uma reescrita de códigos. Se vocês vejam lá, um código está muito lento, tem alguma coisa, vai lembrar. Essa reescrita tem que ser supervisionada. Você tem que ter competência para entender as linguagens, porque se você não tiver conhecimento de como a coisa funciona, como o Spring Boot funciona, como a orientação a objeto vai lhe auxiliar no reaproveitamento de código, não vai adiantar de nada. Aí ela vai gerar, e lembre-se, ela pode gerar um determinado produto que não seja aquilo que você está esperando, tá bom? E aí, já nos aproximando para o final, tá? Para responder a pergunta de vocês, lembrando do sorteio que vai ser feito ao longo dessa nossa live, inscrevam-se lá no grupo, coloquem lá o nome e sobrenome para a gente sortear um curso de lógica de programação, tá? E aí a gente tem, o uso na prática da IA. Por exemplo, primeira demonstração aí eu quero desenhar um endpoint rápido. O endpoint geralmente são rotas de uma API que são consumidas por um front-end, tá? Então você pode chegar, Cloud, estou aqui com a ferramenta Cloud, tá? Que é o IA. Cria uma API em Python com Flask para cadastrar usuários com validação de e-mail único. Digo isso, ela vai gerar para mim esse processo completo. Rigorosamente sobre o que eu pedi. Então, ela não vai transcender sobre o que eu estou querendo, ela vai estar fechada nisso aí. Na hora que ela construir isso, você vai baixar o código para a sua arquitetura e vai tentar ver como é que você consegue, se aquilo realmente está atendendo a sua ação. Tá? A ação da IA vai ser gerar o código completo em 10 segundos ou menos, com rotas, validações, conexão com banco, etc. Aí vem aí a validação humana obrigatória. Por exemplo, a IA esqueceu de criptografar a senha antes de salvar. Eu não disse isso a ela, e aí eu tenho que observar, senão se eu colocar um produto como esse em produção, eu posso ter problemas. E aí eu tenho que ter competência técnica, eu tenho que ter conhecimento técnico para questionar, para entender o que a IA tentou fazer ali. Se ela fez correto, se ela está caminhando. Se eu não entender, se eu simplesmente fechar meus olhos e o que ela gerou, colocar para lá, eu vou estar realmente tendo um problema sério. Note que ao longo dessa live, eu estou sempre tentando colocar para vocês que o fator pensar no negócio, o fator conhecer linguagem de programação, o fator conhecer como fazer programas do zero, como a gente faz aqui, como a gente capacita nossos alunos no curso do Zero Full Stack, do Zero Cientista do Dados, do Zero Full Stack com Java, do Zero Full Stack com Python, cursos de IA que a gente tem aqui também. No final, a gente tem um resgate aí dos nossos cursos para vocês aí, tá? E atenção nas nossas promoções de final de ano, tá? Conversa aí com o nosso comercial, que a gente tem umas promoções boas agora para o final do ano. O outro caso aqui seria o diagnóstico de um bug. Surgiu lá um problema, deu lá um erro chamado no interception. Deu um erro lá e eu não sei o que é isso. Como é que eu resolvo? Você pode perguntar, IA, me diga 3 alternativas, qual é o erro, 3 hipóteses, né, de dar esse erro aqui. Ela vai dizer para você. Variável não iniciada, retorno da API vazio, ou banco de dados disponível. Você vai ter que entrar em cada uma dessas, que ela não vai saber qual foi o erro efetivo. Aí você, como desenvolvedor, tem que entender do código, tem que entender o que está escrito ali dentro, ou seja, usar mais a cabeça do que os dedos, tá bom? E aí eu preciso ter uma validação humana, onde o programador
usa a experiência e a sua intuição, coisa que a IA não tem, para testar as hipóteses mais prováveis primeiro e assim economizando o tempo de teste, né? Então a gente tem que usar, mais uma vez ressaltando, a IA como aliada nossa, tá? E caminhando aqui para o final, né, a gente tem a resposta à pergunta, né? Pelo menos até hoje, né, na minha avaliação, um professor, desenvolvedor, que vive nessa área há mais de 40 anos, né? A Trainer formou-se lá em 2017, a gente está há 8 anos já no mercado aqui, formando programadores, formando desenvolvedores, com vários nossos alunos empregados no mercado. E aí a pergunta é, a IA vai acabar com os programadores? A resposta é não. Tá? Vai acabar com a carreira de quem não surfar nessa onda. Quem simplesmente ignorar a IA vai deixar de existir. Tá? Programador, digitador de código, como eu coloquei aqui, ó, morre e nasce aquele que chamou de arquiteto de soluções. Muda um pouco o contexto, tá? É pensar usar mais a cabeça e o conhecimento tácito do que o conhecimento de saber digitar ligeirinho lá, como algumas empresas aqui pedem que você seja um exímio digitador para entrar em vaga de emprego. Isso não existe mais, né? Mas tudo bem, é só questão de processo da empresa lá. Algumas frases aqui que eu trouxe para levar para vocês, né? Programar é pensar, codificar é digitar. Então, a gente não forma aqui na Trainer de Recife digitadores. A gente forma provedores de soluções. A gente prova, a gente entende o negócio, entende o sistema, implementa as técnicas, com nossos cursos quase 100% na prática, tá? Presencial e na prática, ao longo das suas jornadas. Aí a digita, você pensa, tá? Uma outra frase para vocês levarem também é: não seja um escritor de sintaxe, tá? Seja um solucionador de problemas. Aí está o grande diferencial do desenvolvedor hoje, que está aí colocado, que está aí preocupado. Será que a IA vai me engolir? Será que eu vou ter emprego daqui a 1 ano, a 8 meses, a 6 meses, quando eu acabar o curso aqui da Trainer? Vai ter emprego sim, minha gente. Tem muitas áreas aí que estão em fase de crescimento. Surgiram algumas informações que as grandes empresas estavam demitindo em massa, tá? Como a Microsoft, como o Google, mas informações recentes aí já colocam que elas estão voltando a contratar, tá? Então, o que circulou na mídia é Microsoft, Google e tal estão demitindo para usar só IA nas suas implementações. Isso é mentira, tá? Isso é fake. Tá bom? E aí, para concluir, a resposta é não, tá? Para concluir, fica uma reflexão final, lembrando dos cursos que a gente, do sorteio que a gente vai fazer durante essa live. A reflexão final é: vocês estão prontos para deixarem de ser pedreiros de softwares para serem arquitetos de soluções, tá? Isso tem que ser algo que vocês têm que ter essa consciência de mudança. Eu não sou mais aquele digitador que vai sentar no canto e vai codificar código. Eu vou codificar sim, vou. Situações críticas, mas eu vou mais observar, entender, corrigir bug, fazer implementações adicionais, tá bom? E aí, para fechar, para você ser um programador ou um arquiteto de solução, a Trainer Recife traz para vocês um elenco de cursos aí, né? Trouxe aqui 6 que vocês podem ingressar, cursos que estão iniciando em janeiro com algumas promoções especiais. A gente está utilizando agora o final do ano para captar esses alunos. Começamos a partir do dia 10 ou do dia 12, salvo engano. Temos lá uma formação completa do Zero ao Full Stack, onde você, nesse curso, você tem o projeto completo, você inicia com a cadeira de lógica com Java. Por que Java? Porque o que o mercado hoje pede é Java. Depois você vem uma cadeira de SQL, conhecendo todo o SQL. Depois vem a cadeira de programação orientada a objeto. Depois vem Spring Boot. Depois vem a parte de front-end completa, React. Além disso, ele vai ter lá o Git, conhecer como é que funciona o Git e o Scrum. E uma coisa importante que alguns cursos não oferecem por aí é a orientação profissional. Como você escrever bem o seu LinkedIn, como você escrever bem o seu currículo, como você se comportar em entrevista de emprego, tá? Essa formação, neste ano nós formamos 10 turmas, tá? Estamos iniciando a partir de janeiro agora as turmas 10, 11 e 12, tá? Um curso que para a gente é um sucesso, formando várias equipes. Tem uma pergunta aqui, diga lá.
LLM é a linguagem natural que você fala com as IAs. Por exemplo, eu vou perguntar, LLM é uma linguagem que você vai perguntar às IAs. Hoje existe uma tecnologia chamada, uma profissão, está se tornando profissão, é o cara que é o engenheiro de prompt. É aquele cara que sabe escrever o prompt lá bonitinho para perguntar a IA, seja ela o ChatGPT, o Gemini, o Copilot ou algumas outras dessas informações, tá? É uma linguagem natural que você fala com as IAs. Para a ciência de dados, precisa estudar muita matemática? Não, ciência de dados você tem que conhecer. Veja, a matemática vai exigir sim de vocês, mas não ao extremo, porque, veja, a gente vai utilizar bibliotecas de Python, tá? Por exemplo, você vai estudar estatística. Então, lá na escola, você estudou estatística, na faculdade, você tinha que fazer lá, por exemplo, um histograma, né? Ou calcular a probabilidade na mão. Fazer um histograma na mão. Hoje em dia existem funções do Python que você diz, ó, minha base de dados é essa daqui, gere um histograma para mim. Então, você vai estar aprendendo a usar a ferramenta para poder gerar isso. Então, a matemática vai precisar, sim, basicamente de conceitos. Por exemplo, você vai ter que entender o que é uma média, o que é uma mediana, entender, você tem que conhecer, uma média é isso, uma moda é isso, uma mediana é isso, um desvio padrão é isso. Como é que eu faço uma média, como é que eu faço um desvio padrão? Existem funções que ao longo do curso, na cadeira da disciplina lá de estatística, né? Estatística para a ciência de dados, você vai aprender essas técnicas, e a matemática vai ser conceitual. Como implementar, como fazer a conta, a programação faz para vocês, tá bom? Precisa saber Excel para programar? Não, Excel, se você souber, você já tem uma boa formação do ponto de vista de informática básica, tá? O Excel, você não precisa conhecer Excel. Tanto é que a sintaxe dos comandos do Excel, lá da linhazinha de comando, o se, o soma-se, o conta-se, são totalmente diferentes, têm o mesmo sentido, mas são diferentes do ponto de vista sintático do que você aprende na programação, tá? Precisa saber, sim, informática básica. Você precisa saber, por exemplo, eu preciso instalar um programa. Professor, aqui a gente não trabalha com manuais, nem apostila, né? Porque a gente entende que a apostila é algo que você adquire com mais um mês depois aqui está desatualizado. A gente trabalha orientando nossos alunos a ser um buscador da internet. Olha, vai nesse site e procura a solução. Então, você vai ter que ter esse conhecimento, mais do que matemática, mais do que alguma coisa a mais, e para poder buscar essas soluções, tá? E, principalmente, minha gente, a vontade de aprender, tá? A vontade de transformar a sua carreira, a vontade de trabalhar, por exemplo, internacionalmente, trabalhar para Portugal, para a Irlanda, para a Espanha, para os países aí. Claro que isso aí tem uma jornada de quem está saindo do zero hoje. Em média, a gente considera de 6 meses a 1 ano de estudo, tá? Levando em consideração também que vocês devem melhorar a língua inglesa, ou seja, pelo menos a leitura do inglês técnico, tá? Se você quiser galgar um emprego internacional, que não é fake isso, tá? Portugal paga, em média, para um desenvolvedor bom, ele vai estar pagando, em média, 3.500 euros por mês, tá? Então, isso aí dá o quê? 18 mil reais. Isso aí não é ficção, tá? Observe aí nos quadros de aviso. E esse cara, para chegar lá, o que ele vai ser solicitado? Cara, fala um pouquinho inglês comigo e depois desenvolve esse produto aí para mim. E nesse momento você não vai poder usar IA. Se for usar IA, eles vão saber que você usou IA, porque já existem softwares que identificam se você usou ou não a IA para produzir determinada coisa, você vai acabar perdendo oportunidades internacionais por conta disso. Para o que eu preciso, o senhor já tem lógica. Veja, lógica é a base de qualquer carreira que você vai seguir na área de programa de desenvolvimento, tá? Para o front-end, você vai ter lá o HTML, que é uma linguagem de hipertexto, é basicamente decorar comandos e como eles são colocados, CSS também, mas lá dentro tem uma coisinha chamada JavaScript, que é o que dá, você consegue criticar um campo de CPF, criticar se um determinado campo de e-mail tem um arroba ou não tem um arroba. Isso você faz com JavaScript, e o JavaScript exige que vocês conheçam lógica de programação. Por exemplo, você tem lá uma telinha que você vai gerar que tem um grid lá com várias linhas, onde lá eu tenho o nome do aluno, a nota da primeira etapa e a nota da segunda etapa. E você precisa calcular uma média lá dentro. Então,
Você vai precisar implementar em JavaScript, tá? A leitura desse grid completo, um laço de repetição, que você aprendeu aí, pelo que já aprendeu lógica de programação, né? Vai entender o JavaScript, é um conjunto, né? HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. No curso de front-end é um curso de 36 horas, focado na prática, tá? Ao você concluir esse curso, você entra de ato contínuo no curso de React, que é uma ferramenta que está sendo muito solicitada pelo mercado. Vocês têm algum curso reconhecido pelo MEC? Não, nossos cursos são cursos de formação, cursos livres, tá? São cursos de formação profissional. Nossos cursos são cursos cursos livres, tá? São cursos livres. O MEC autoriza cursos de graduação, pós-graduação, técnico. Nós somos cursos profissionalizantes, cursos livres, como um curso de inglês, tá? A gente não tem, para que a gente tivesse um curso reconhecido pelo MEC, eu teria que ter uma carga horária bem maior, passar para vocês, começar a ensinar disciplinas que vocês não vão usar na vida real. Então, aqui na Treina, a gente forma o profissional com aquilo que ele vai precisar no dia a dia dele, tá? Então, a gente fornece certificado, nosso certificado está tendo uma boa aceitação pelo mercado. Vários alunos nossos que estão empregados, esse ano empregamos perto de 35 alunos, tá? O ano passado foram mais de 40 alunos que empregamos no mercado. Temos um conjunto aí, em média, de 1.300 alunos no ano passado. Esse ano já temos perto disso também. Então, é um volume muito grande de pessoas que a gente consegue indicar para o mercado, tá? Mais alguma pergunta? Não, curso de Python, veja, se você estiver falando de uma formação de Python com Flask, essa formação que está aqui é uma formação de 5 meses, onde você vai aprender a fazer a parte web, a parte de construção de APIs com Python. Vai ser apenas o back-end, tá? Você não vai ter o front-end conectado. Hoje em dia, ninguém constrói mais um produto que ele está embutido nele o front e o back. Se você constrói o front e o back. Então, o que é que eu sugiro para você? Fazer esse curso de Python com Flask, você vai aprender a construir uma API em Python, utilizando a linguagem mais simples de entendimento, e depois você faz nossos cursos aí de front-end e de React. Você está pronto para entrar no mercado como programador 3D ou júnior, tá? Quais os três primeiros passos para iniciar a programação? Primeiro passo é querer entrar, tá? Tomar a decisão. Querer entrar. Segundo passo, ter disciplina para estudar. Nossos cursos geralmente ocorrem à noite e aos sábados. Geralmente, durante a semana, são 2 noites, tá? De 7 às 10. E não adianta você vir para cá só assistir sua aula. Não adianta você vir para cá assistir aula e depois, amanhã de noite, não fazer nada e tal. Você tem que, segundo passo, querer. Primeiro passo, querer. Segundo passo, ter disponibilidade para estudar, ou seja, os dias que você não está por aqui, você conseguir estudar e aprofundar e resolver os exercícios. E terceiro passo, minha gente, é tentar mesmo decidir se sua carreira, se você se projetar, por exemplo, fizer a seguinte pergunta: onde é que eu quero estar daqui a 3 anos, né? Eu quero estar aqui ainda, a gente tem muito aluno aqui, contadores, migrantes de carreira, muito advogado, enfermeira, tem pessoas de diversas áreas que não conseguiram, por exemplo, êxito nas suas profissões, e investiram muito tempo de suas vidas em estudo, não sei a que nível de qualidade, mas investiram em estudo, tá? Além do que, a gente tem recebido também, para nossa surpresa aqui, alunos egressos de cursos EADs aqui do Recife, né? Que vem para cá aprender com a gente lógica de programação, porque infelizmente os cursos EAD, geralmente, não estou dizendo que são todos, mas alguns deles que foram relatados para nós, é uma folhinha de PDF, 10 minutos de vídeo e uma prova tipo teste, que você faz com o auxílio do ChatGPT a hora que você estiver lá, tá? Então, são esses 3 passos: querer subir, disciplina de estudo e mirar no seu futuro. Tem programa de encaminhamento para o mercado? Tem, veja, eu tenho 40 anos no mercado, então o mercado me conhece e eu conheço o mercado. Quando eu digo o mercado me conhece e eu conheço o mercado, eu conheço os donos das empresas. Então a gente tem uma relação muito boa, por exemplo, com a Avanade, a gente tem uma relação muito boa com a Capgemini, a gente tem uma relação muito boa com a Consenso, tem uma relação muito boa com algumas empresas aqui do mercado que ligam para mim: Rogério, eu quero um cara
bom aí de Java, quero um cara bom de Python, quero um cara bom de ciência de dados, quero um cara bom de Power BI. O que a gente faz? A gente fala com o professor das turmas que concluíram, né, que o pessoal já concluiu. Professor, me diga aí 2 nomes. A gente chama o aluno aqui, ajuda a preparar o currículo dele, ajuda a preparar para aquela vaga e eu encaminho para esses donos de empresa esse currículo. Eu não dou carteirada porque eu não sou dono de nenhuma empresa, né? A única empresa que eu tenho ainda aqui é a Trader Recife, tá? Mas a gente encaminha e aí depende muito de você, tá? No teste lá, a gente vai preparar você para isso. Nesses 2 cursos aqui que eu falei, 3 cursos de longa duração, do 0 ao Full Stack, do 0 ao cientista de dados, a gente tem uma disciplina só de orientação profissional, que aí vai auxiliar você a se preparar para a entrevista de emprego, tá? Então a gente recomenda, indica e recebe várias informações de empresas dos pés de desenvolvedores, tá bom? Tem computador no local ou você levar o notebook? Veja, a gente recomenda que o aluno traga seu notebook, tá? Mas por que isso? A gente pode disponibilizar notebook para vocês, porém, a gente não disponibiliza o mesmo notebook ao longo de todo o curso, ou seja, você vai ter que ter um trabalho que ao final da tua aula, tu compacta tudo, dá um zip lá, compacta tudo que você produziu naquela aula, sobe para a nuvem, no outro dia você pega uma outra máquina com a gente aqui, baixa aquilo lá e continua, tá? A gente garante um computador para você em sala de aula, mas não o mesmo. Por quê? Porque o aluno, às vezes, por algum problema, a máquina quebra, você pegou um vírus, uma coisa ou outra, a gente tem que trocar as máquinas e fazer a manutenção. Não dá para a gente segurar para você a máquina, sei lá, 52, a máquina é sua até o final do curso. A gente não faz isso, tá? Então, o ideal seria você trazer, porque você fica com o seu ambiente na sua máquina, tá? Mas se você não quer, por segurança, por algum tipo de risco que tenha de ser assaltado e tal, fala para a gente no momento da inscrição que a gente reserva um notebook, não o notebook, mas o notebook para que você possa acompanhar todo o seu curso. A mamãe disse, Gabriela não está aí. Não seria o seguinte, que o momento de fazer a inscrição para o é agora. Veja, só ressaltando aqui, o momento para fazer a inscrição. Para o ano que vem, a gente está acabando o ano de 25, foi um ano de vitórias aí para todos nós. Estamos aí acabando com saúde, né? Nesse ano aí que foi complexo e tal, mas a gente consegue. E o momento ideal para vocês fazerem inscrições nesses cursos, que iniciam agora a partir de janeiro, é agora, tá? A gente tem aí até o final do ano, a gente está com promoções de cursos. Já está na hora do sorteio, não, né? Daqui a pouco. A gente está com promoções aí de cursos, ainda promoções de algumas vagas que sobraram da Black Friday, que a gente fez uma promoção. Salvo engano, já tem umas 2 ou 3 vagas ainda do curso lá da Black Friday, que a gente fez uma promoção muito boa para vocês, no curso de Full Stack e no curso de Ciência de Dados, tá? E aí também, só para complementar aqui esse slide, daqui a pouco eu respondo nas perguntas, a gente tem um curso de Python com Flash, construindo APIs com Python, uma oficina prática de IA, né, com N8N, que é uma ferramenta que você constrói robôs, tá? E aqui também tem o Power BI, tá? Ferramenta, a pessoa que perguntou sobre Excel, né? Com esse Excel, você vai se deliciar com esse curso aqui, que está embutido no curso do 0 a cientista de dados, uma das disciplinas do curso do 0 a cientista de dados é o Power BI, e por fim esse curso aqui que está sendo sucesso para a gente aqui, que é o IA na prática. Você aprendeu um pouco de chat GPT, automação, como é que você constrói um robô para WhatsApp, né? Como é que você constrói um agente inteligente, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente iniciar o sorteio aqui. Tem mais alguma pergunta? Se eu não fui claro, né, o suficiente, a profissão de desenvolvedor vai acabar? Não. Tá? Na minha avaliação hoje, não acaba. Pelo contrário, ela vai se fortalece, porque eu digo isso de cadeira, porque eu vivi 4 décadas aí atrás, sempre ouvindo, vai acabar a carreira de programador, vai acabar a carreira de programador. E até agora, dos 40 anos, acredito que ainda vão ter mais um bom tempo aí para a gente continuar. Como eu vou saber qual área que consigo identificar, se é front-end ou back-end? Bom, veja, as empresas hoje, até por economia, elas não contratam mais simplesmente o desenvolvedor front-end ou back-end, tá?
Porque o que é que ocorria com as empresas? Eu tinha um back e tinha um front. Geralmente existe um conflito de fronteira aí, né? O back diz, ó, isso aqui é o front que tem que fazer. Aí o front diz, não, isso aqui é contigo. Então, as empresas estão naturalmente migrando para a contratação de desenvolvedor full stack. Então, se você se identifica bom com o front ou o back, se você depende muito, se você quiser uma sugestão nossa, você faça a formação completa. Mas se você precisa ter a complexidade nos dois ramos, nos dois veios, tanto no front quanto no back, tá? Então, o que a gente sugere que você faça a formação completa, seja com a gente ou com outra escola aqui do Recife. Caso você tenha dúvidas aí entre que formação das nossas escolher, entre Zero Full Stack ou dados, a equipe daqui da Trainer vai encaminhar para vocês um link aí do questionário, de um questionário para vocês responderem o questionário e tentar, basicamente, resolver essa parte aí desse questionamento, tá? Se vai para um lado ou se vai para outro, tá bom? Fala um pouco de engenharia de prompts, como está esse mercado? Engenharia de prompt, essa é a grande sacada hoje do mercado, tá? A grande sacada hoje é aquela pessoa que sabe perguntar a IA. Então, a gente tem nesse curso aqui, ó, IA na prática, que está com os seus abertos, iniciando em janeiro aí, ó, muito procurado para a gente, quase lotada a turma, ainda com promoção da Black Friday. A gente tem aqui esse curso que você vai aprender exatamente como escrever bem, como conhecer, como escrever bem um prompt para que a IA te responda contento. Qual o valor desse curso de Python que você falou? Python Flask? Sim. São 5 parcelas também. Pronto, o curso de Python com Flask, ele custa 5 parcelas de 380, tá? Estou sendo informado aqui pela equipe de background aqui. E o curso tem duração de 5 meses, tá? Todo o curso vai ser pago via boleto, tá? O valor igual. Se for pago à vista, tem um desconto de 5% do Pix, tá? Tem no sábado, vai ser de Python? Tem. Hoje a gente tem